Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar, o espaço onde o Flamengo é assunto principal, sem filtro e sem enrolação. No vídeo de hoje, vamos conferir a análise completa da derrota do Mengão para o Cruzeiro, com os comentários do Linha de Passe da ESPN. Aquele debate quente que não passa pano. Então, se você é flamenguista raiz, já fortalece aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma resenha, deixa o like brabo, comenta aqui embaixo sua opinião sobre o jogo e compartilha com os amigos que vivem Flamengo 24 horas por dia. Se acomoda aí porque o vídeo tá quente. Vambora! Começando o nosso Linha de Passe, olha a festa e o torcedor do Cruzeiro. Isso aí era antes do jogo. Aí durante o jogo tivemos várias leis do ex, né? Tivemos gol do Arrascaeta contra o Cruzeiro e tivemos gol do Gabigol contra o Flamengo. O gol que deu a vitória ao Cruzeiro, expressiva a vitória do Cruzeiro sobre um dos candidatos ao título. O Cruzeiro abriu aí o placar com o Caio Jorge nesse chutaço. O Caio Jorge cheio de confiança, inspiradíssimo. E a gente abre o Linha de Passe para falar desse jogo. Daqui a pouco a gente comenta sobre a vitória do líder Palmeiras, sim, venceu o Vasco por 1-0 e também a vitória do Grêmio. Saindo um pouquinho ali da zona do rebaixamento, venceu o Santos por 1-0. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o André Kifuri, com o Breler Pires e também com o Vitor Birner. André, estava pensando aqui numa vitória desse tamanho, né? E buscando aqui, até conversando com um companheiro aqui no WhatsApp, ele falou assim: William, eu acho que desde 2018 o Cruzeiro não tem uma vitória desse tamanho, porque anos de Série B, não ganhou o Campeonato Mineiro, não teve nenhum grande desafio internacional, um jogo grande desse tipo. Talvez no caminho para a final da Copa Sul-Americana, o Cruzeirense tenha vivido um momento de inspiração e alegria semelhante ao de hoje, não sei, mas... Contra o Boca, principalmente, eliminando o Boca. Talvez ali, mas... Era uma competição internacional e o Cruzeiro chegou à final, poderia ter ganhado o troféu. Sim, mas um time com essa qualidade do Flamengo, vencer da forma como venceu, porque não foi por acaso. Não. Fez um excelente segundo tempo o Cruzeiro. Sim. André, boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. É uma vitória muito expressiva para o time do Cruzeiro hoje, porque ela foi merecida, né? Durante o segundo tempo, em especial, o Cruzeiro foi o melhor time em campo e do outro lado estava a melhor equipe do futebol brasileiro e sul-americano. Uma coisa, o resultado não muda essa leitura, né? Sim. O que o jogo nos mostra é que uma equipe organizada, talentosa, confiante e passando a viver um bom momento, que é o que está acontecendo no Cruzeiro, e a gente vai poder falar sobre as razões desse bom momento durante o programa, consegue, numa determinada tarde e noite, uma atuação na qual ela merece ganhar de um time que tecnicamente é um pouco superior a ela e que coletivamente, até agora na amostra do ano, é bastante superior, né? O Cruzeiro vem jogando bem há algumas partidas. O Flamengo faz um ano que é muito bom, embora na Copa Libertadores tenha tido algumas partidas abaixo do que deveria fazer, e no jogo de hoje foi superado pelo Cruzeiro na maior parte do tempo. Muitos detalhes, né? Muitas coisas interessantes. Eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar. Fazia tempo que a gente não via o Rossi trabalhar da forma como trabalhou hoje. Pois é. E essa é a equipe que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? E ele foi, num determinado momento da partida, responsável pela manutenção das chances do Flamengo, porque se o Caio Jorge faz aquele segundo gol de fora da área, o chute que ele toca e a bola vai no travessão, 2-0 ali naquele momento, talvez a vitória do Cruzeiro fosse um resultado mais evidente e que não tivesse acontecido só no fim, como foi o que houve, né? Com o pênalti já no final do jogo e o gol do Gabriel, que começou a partida no banco. Perdendo o pênalti e fazendo o gol. Que mostra que as coisas elas podem ser emocionantes de diferentes maneiras. Mas, a respeito do momento do Cruzeiro, acho que dá para a gente dizer que, enfim, as pessoas que são responsáveis pela tomada de decisões, que resolvem as coisas, que ditam os rumos no clube, resolveram dar suporte, dar apoio à comissão técnica, em vez de ficar procurando ou aceitando os dedos que são apontados para a cabeça de treinadores sempre que as coisas vão mal. Então, o que tem acontecido no Cruzeiro? O Leonardo Jardim recebeu autorização para trabalhar em relação à ideia de jogo, escolha de jogadores, da forma que ele acha correta.
da forma que ele acha correta. Independentemente de serem contratações de peso, independentemente de serem jogadores de personalidade, sim, ele está fazendo o que ele acha certo fazer. E o Cruzeiro está, enfim, se aproximando do nível coletivo que o elenco do Cruzeiro nos estimula a pensar, né, naquilo que é possível fazer. Eu acho que a vitória de hoje não coroa nada, mas reforça que o momento é bom e reforça os motivos pelos quais o Cruzeiro alcançou esse momento. Na realidade, né, Birner, a gente parar para pensar, uma vitória sobre o Flamengo não sustenta um campeonato inteiro de mais 31 rodadas. O Cruzeiro tem que continuar evoluindo, tem que estar lá em cima e tudo. Mas olha para o momento do Léo Jardim, para o momento das escolhas que foram feitas, do caminho que foi trilhado, é um carimbo importante nesse trabalho, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Eugênio, Breler, aos fãs e às fãs do esporte. Concordo plenamente, porque mesmo sendo um campeonato de pontos corridos, não há uma decisão direta, a não ser que chegue ali numa última rodada, ou penúltima rodada, 2 clubes disputando, há algumas vitórias que pesam mais pelo que os clubes têm feito nos últimos anos. E são as vitórias contra Flamengo e Palmeiras. Isso. Né? São vitórias que carimbam, como você gosta de dizer, como você falou agora, um time que parece em ascensão. O torcedor do Cruzeiro confiava na ascensão antes do jogo, depois do jogo ele confia muito mais. Claro. Do que se tivesse vencido respeitosamente Fluminense, São Paulo, Inter, Vasco, até o Atlético. Talvez a vitória fosse mais prazerosa, mas como confiança para um time que o torcedor pretende ver se estabelecer no primeiro escalão, ou pelo menos na briga por uma das vagas diretas da Libertadores, quem sabe por um título, o resultado tem um peso enorme. E eu acho que fica uma coisa que eu tenho certeza que os torcedores dos outros clubes deveriam pensar, porque todos os clubes já viveram situações parecidas com o que eu vou dizer, mas eu acho que ninguém aprende. Futebol se faz coletivamente e não com nomes de jogadores. As histórias, o quarteto mágico, tais jogadores são os mais técnicos, precisam jogar, o craque sempre precisa ter espaço. Esse tipo de coisa que a gente sempre ouve quando um time contrata jogadores que às vezes não querem jogar sem a bola, que não se encaixam, que tecnicamente são mais capazes, deveria acabar depois do jogo de hoje. Deveria acabar depois dessa temporada. Mesmo que o Cruzeiro não seja campeão, porque uma coisa é certeza. Se o Cruzeiro estivesse preocupado em escalar Dudu, Gabigol, todos os seus principais jogadores, suas estrelas contratadas, nesse momento, o Cruzeiro não teria os pontos que tem na tabela de classificação e jogaria um futebol bem pior do que joga quando a gente pensa em termos de resultado. É verdade. Cruzeiro que, Eugênio, colou no próprio Flamengo, né? Uhum. Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente, o resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros. É natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho. Mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também. Né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses 2 jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão, o jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol, 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol, de finalizações certas, ou seja, uma a mais.
E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato, no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória, mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. Aí são essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer, estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. Um Gabigol que ainda gera dentro do próprio Cruzeiro muita dúvida. Um jogador que ainda está num foco parecido com o Dudu, embora ele não tenha, dentro do Cruzeiro, adotado a postura... A reação é diferente. ...reativa do Dudu diante dos fatos, ele ficou na dele e hoje estava muito assim escrito que ele entrando, o Cruzeiro melhor no jogo, poderia aparecer uma chance para ele fazer o gol da vitória contra o ex-clube, que não quis ficar com ele, etc. Aquela situação toda que a gente sabe. E aconteceu. Então, voltas que o mundo dá, voltas que o mundo da bola dá, a história dos deuses do futebol, que guardaram o gol da vitória. E olha que ele entrou tarde, ele entrou com quase 43 do segundo tempo. Teoricamente não daria tempo. É aquele momento, né, Eugênio, conhecendo até o Gabigol, de entrar e ficar invocado, né? Fala, pô, o Flamengo ia reclamar, 43 minutos. Ainda ia reclamar, não ia fazer gol, ia reclamar que teve pouco tempo, que não está sendo aproveitado. Era para ser aquele circo, né? E foi totalmente o contrário. É a lei do ex, né? Uma brincadeira, mas aconteceu hoje 2 vezes. O Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez o golaço pro Flamengo. E o Gabi faz o gol da vitória e vira um grande personagem do jogo. Ele rouba a cena de um Cruzeiro que foi melhor. A gente fala muito do trabalho do Leonardo Jardim, mas o gol da vitória é dele. Ele é o personagem que atrai muito a mídia, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai falar também de Caio Jorge. É importante porque, claro, os holofotes vão para o Gabigol pela lei do ex, por tudo que aconteceu com ele no Flamengo, por tudo que está acontecendo com ele no Cruzeiro. Mas é bom daqui a pouco a gente falar também sobre Caio Jorge, que está numa fase iluminada, como eu disse aqui no começo do programa, cheio de confiança, bota uma bola na trave também, arrisca mesmo, muito participativo. Ele que tomou conta ali da posição, né? Na verdade, a gente tem um Gabigol no banco e tal, muito por conta do que o Caio Jorge também tem apresentado, embora os dois em alguns momentos cheguem a jogar juntos. Mas hoje, né, Breler, assim, ficou claro para o Leonardo Jardim, pelo início da partida, que assim, determinados adversários não dá para fazer essa brincadeira de Caio Jorge com o Gabigol. Aqui a postura vai ser diferente. E acho que muito dessa vitória passa pela escalação do Leonardo Jardim, pela formação tática do jogo de hoje, né, o Breler? Tudo bem? Exato, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. O Gabigol, né, como o Eugênio falou, é o grande personagem dessa vitória, mas o protagonista hoje do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, porque realmente tomou conta do time, começa a dar a cara dele e o Cruzeiro de hoje contra o Flamengo tem uma virtude muito importante que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda, exato, né? Então, para ter o fôlego para fazer isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso, com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. A gestão de vestiário também fala nesse jogo de hoje, porque administrar um Gabigol não é fácil na reserva, com poucos minutos, mas aí, postura exemplar dos dois lados. O Leonardo Jardim privilegiando o time e o Gabigol entendendo o momento dele, entendendo também o momento da equipe. É porque não tem outra opção além dessa nesse momento. Exato, e que... Ou entende ou entende ou caminho do Dudu. Mas do lado do Gabigol, pelo menos, em nenhum momento o Gabigol teve uma postura no Cruzeiro parecida com a do Dudu. De torcer nariz, de dar entrevista, de dar alfinetada. Desde que foi para o banco, é participativo. Quando entra nos jogos, tenta ajudar a sua maneira. Então hoje eu já vejo o Gabigol mais como uma alternativa ao Matheus Pereira, jogando atrás do centroavante, do que necessariamente disputando posição com o Caio Jorge. Ele tem jogado melhor dessa forma. Inclusive, depois do jogo com o Vila Nova, ele falou, não,
Eu preciso ter uma dupla, minha dupla é o Caio Jorge, ele já falou. Assim. Eu tenho que ter alguém do meu lado e esse cara já se escalou no lugar do Matheus Pereira. Então, mas é uma postura exemplar do Gabigol, sem causar, e até no banco mesmo, na hora que sai o gol do Caio Jorge, vibra com todo mundo, conversa com o Leonardo Jardim, talvez até passando alguma dica ali de algum jogador do Flamengo que ele conhece bem. Então é isso que se espera de um jogador como ele. E o principal, quando entrar, dá a sua contribuição, ele perde o pênalti, é verdade, mas estava atento, concentrado, faz no rebote. E a gente fala também do Cruzeiro, né, que é um grande jogo do Cruzeiro, uma grande vitória, talvez a maior em muito tempo. Mas do lado do Flamengo, que é um time que sofre poucos gols, eu tenho certeza que na gestão do Felipe Luiz, esse foi o gol mais doloroso sofrido pelo torcedor rubro-negro. Para o torcedor rubro-negro, esse gol do Gabigol bate diferente, porque é o maior ídolo dessa geração, um dos maiores da história do clube, marcando, fazendo a lei do ex e o principal, mostrando que está feliz, que virou a página do Flamengo, que mesmo na reserva continua sendo um jogador bastante útil. Então, para o torcedor rubro-negro, mais do que uma derrota, e é uma derrota que tira o Flamengo da liderança, é observar que a estrela principal foi um cara que até pouco tempo era idolatrado, com todos os méritos, por tudo que fez no Flamengo, se despede do clube ganhando um título, tem aquela derrota contra o Central Córdoba, é verdade, ali, com um pênalti também do Léo Pereira, né? A gente vai falar também sobre as falhas defensivas do Flamengo, mas essa derrota para o Cruzeiro, pelo contexto, né? Perder a liderança e o Gabigol sendo o cara decisivo, para o torcedor rubro-negro é muito lamentada, mas é preciso também ter cuidado para não criar ali um alvoroço, uma tempestade, um copo d'água de um trabalho que é muito bom até aqui. Concordo contigo que o protagonista é o treinador do Cruzeiro no jogo de hoje, porque essa mudança de rumo do trabalho radical, porque o time começa a temporada como um time das estrelas. E agora ele virou um time de futebol. Sim. Agora ele virou um time do técnico. O Biner, do time que começou hoje, 9 jogadores já estavam ano passado no Cruzeiro. As exceções Fabrício Bruno e Wanderson. Os outros 9 estavam ano passado na final da Copa Sul-Americana. As contratações do início do ano... Com uma ideia de jogo bem diferente, né? Porque é um time de marcação alta, como vocês falaram, e muito direto. Não é um time que se preocupa em ter a posse de bola, e nem daria para fazer isso. Eu sempre, assim, para mim, um desenvolvimento de trabalho elogiável, de se aplaudir em pé, que eu me lembro, e aí demorou muito tempo, por isso que eu vou citar aqui como exemplo, o do Jürgen Klopp. Ele estava no Liverpool, o time roubava a bola, jogo agudo, roubava a bola, jogo agudo. 99 pontos na Premier League, vice-campeão. City com 100. Ele falou, nós precisamos ter mais a posse de bola porque o time em algum momento se cansa, porque a pressão alta não dá para ser feita o tempo inteiro. Pressiona, 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 pressiona. Uma hora essa pressão vai baixar, seu adversário vai fazer a transição, vai passar tocando a bola, suas linhas estão mais altas, você acaba tomando gol. Então, para você gerenciar os jogos, você precisa ter também um time capaz de manter a bola. Você precisa num jogo de alto nível tático. No Cruzeiro, o trabalho é inicial e no Brasil, o treinador tem pouco tempo para trabalhar. Então, dentro do que era possível se fazer, eu acho que o Leonardo Jardim supera o que qualquer um imaginava em tão pouco tempo. Quando a gente olha, não estou falando dos resultados, estou falando o jogo coletivo do Cruzeiro, que poderia não ter gerado também os resultados. Se tivesse terminado empatado hoje, não houvesse o pênalti, era 1-1 e o jogo teria sido tão bom quanto foi. Sim, ainda não é um jogo tão vistoso como o do Flamengo, mas eu tenho certeza... Mas é pedir demais também, né? Não, mas eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro se sente muito representado com o que vem em campo. Sem dúvida. Porque a entrega, se a gente fizer um paralelo, né, do que foi o Cruzeiro naquele jogo contra o Muxuca e Runa no Mineirão, parece outro... Não é nem 3 jogos da Sul-Americana, Breno. Não parece nem outra equipe, parece outro clube. Porque a energia é diferente. Hoje, mais de 50 mil torcedores no Mineirão e o campo passa muito para a arquibancada. Então, o Cruzeiro, desde o início, marcando lá em cima, pressionando, e aí é gol do Caio Jorge em pouco tempo. Logo em seguida, bola no travessão. Então, um time com essa intensidade tende mais a conquistar e cativar o torcedor do que um time de medalhões que vai jogar só no intuitivo. E outra coisa que referendo ao que você disse, quando você citou uma disputa por posições, você citou Gabigol ou Matheus Pereira. Eu vejo isso. Tem lógica, muitas vezes. Eventualmente, o Gabigol pode entrar no lugar do Caio mais adiantado. E aí tem uma outra questão. Você falava, o Gabigol
entrou no final do jogo, e eu disse aqui, se fosse nos tempos de Flamengo ali, ia entortar a cara. Ser um reboliço. Gabigol no Flamengo queria ser centroavante. Isso. E Não queria externou jogar em outra Deixou posição. isso muito claro. Não queria jogar em outra posição. Sim. E ele tinha como concorrentes o Pedro Isso. de centroavante e o Arrascaeta na posição Isso. em que o Matheus Pereira atua. Quer dizer, é uma mudança de comportamento, um enquadramento positivo que a situação e a diretoria tem que respaldar, o técnico tem feito, é isso, que transforma o Cruzeiro, repito de novo, num clube de futebol onde a camisa e a instituição são mais importantes que as suas estrelas e as retóricas. Aparentemente, o Gabriel foi inteligente ao não tomar o mesmo caminho em termos de postura do Dudu. Eu vou jogar, isso aqui está tudo errado. Há algumas informações, as pessoas especializadas na cobertura do Cruzeiro em Belo Horizonte, até em relação ao Dudu, um comportamento interno, assim, abertamente contrário à comissão técnica. Leonardo Jardim falou sobre isso. Né? Então, é uma coisa que é difícil qualquer treinador tolerar. Qualquer um. Da maior trajetória à menor. Do maior nome ao que é interino. Nenhum treinador tolera esse tipo de coisa. A questão é, quem está acima banca Isso. ou não banca? Quem está acima permite que o jogador se comporte desse jeito e faz com que a coisa se alastre no grupo ou não? Então, a minha impressão é que é óbvio que existe um raciocínio, uma postura que são inteligentes do Gabriel. Porque ele não começou no futebol outro dia e ele sabe muito bem o que acontece em determinados casos de rebeldia, posturas antiprofissionais, etc. Mas o ambiente é que determina como os jogadores se comportam. É o jeito que a coisa está sendo tocada que determina como os jogadores vão se comportar. Então, E o caso do Dudu... E o caso do Dudu é um exemplo claro isso, ó. para todo mundo. A partir de agora é assim. E assim, ao contrário do que muita gente pensa, o caso do Dudu não é uma demonstração de força do técnico. É um recado de quem está acima do técnico. Do clube, Porque senão você vai ficar trocando técnico sempre. Não pode ter sido uma coincidência que esse trabalho começar a se mostrar melhor em campo, com o produto final e resultados e boas vitórias, nenhuma tão importante e tão clara como a de hoje, óbvio, mas a coisa vinha se mostrando a ponto de a gente não considerar uma surpresa o Cruzeiro ter ganhado do Flamengo hoje, é a frase do Pedrinho, que é o dono da SAF, dizendo: contratamos mal. No momento em que ele diz contratamos mal, ele faz duas coisas. Ele responsabiliza quem fez as contratações. Sim. E ele diz ao técnico: eu não vou mais ficar apontando para sua cadeira. Porque o Diniz pagou, o Fernando Seabra pagou. E agora não é possível que se traga uma comissão técnica de outro país para fazer o mesmo tipo de coisa com ela. Então, assim, o ambiente determina muita coisa. E, finalmente, o ambiente do Cruzeiro é um ambiente em que o trabalho da comissão técnica, que pode dar certo, pode não dar... Pode ser feito, simplesmente isso. Porque ele precisa ser feito. É isso. Ele precisa ser feito. Porque, senão, o dono da SAF assume o time. Escolhe os jogadores... E é muito bom para o põe pra Cruzeiro jogar. que isso tenha acontecido, que o time esteja engrenando rapidamente, porque se a direção do Cruzeiro pretende reforçar a equipe, dar ao treinador os jogadores que ele quer, o treinador hoje tem uma ideia muito clara do que precisa. Claro. Porque ele achou formas de jogar e construir então, isso. A gente tem a permissão de imaginar que a próxima janela do Cruzeiro vai ser pesada. Sim. Porque existe quem fala contratamos mal, também fala precisamos, então, contratar bem. Sim. Né? Esse técnico, Vamos reverter esse quadro. se ele vai receber o nosso apoio em questões disciplinares, se ele vai ter liberdade para trabalhar, se ele não vai se preocupar com gente boicotando o trabalho dele, eu preciso dar a ele aquilo que ele entende ser necessário para que o time seja como ele quer, não só o jeito de jogar. Então, o Cruzeiro vive uma fase que faz com que a torcida imagine uma série de coisas e a torcida está na dela, porque o que é passado para ela acabou o tempo de vacas magras, agora tem dinheiro para investir, nós vamos trazer jogadores que são estrelas do futebol, etc. É preciso fazer direito. Então, não dá para dar desculpa de não temos orçamento para fazer boas contratações na próxima janela. E existe o compromisso em corrigir o erro das janelas anteriores. Não foram todos os erros, alguns foram. E agora eu acho, assim, tudo indica pelo menos,
que o Jardim vai receber jogadores. Rapaz, sinceramente, é difícil engolir uma atuação como essa. O Flamengo, com todo o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de jogar com tanta apatia, errando passes bobos, deixando o adversário crescer e ainda entregar o jogo no último minuto. Onde está a concentração? Onde está o sangue nos olhos? A camisa do Mengão é pesada demais para ser tratada com tanta displicência. E não dá para passar pano, não. Perder a liderança assim, por erros nossos, é revoltante. A torcida faz a parte dela, empurra, apoia, lota estádio. E o mínimo que a gente espera é raça, é entrega, é comprometimento. Que essa derrota sirva de alerta, porque o Brasileirão não perdoa vacilo. O Flamengo tem que entrar ligado do primeiro ao último minuto. Se você também está indignado com essa atuação, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou do jogo e não esquece de se inscrever no canal Outro Patamar. Aqui é Mengão 24 horas por dia, com opinião sincera, sem passar pano. Tamo junto, nação. Até a próxima e saudações rubro-negra.